boa tarde, um bom entardecer, uma boa noite a todos os nossos amigos e amigas, virtuais. É muito bom estarmos juntos, que possamos trocar vibrações positivas de amor, de carinho, energias salutares, possa ser transmitida através da tela do seu smartphone, da tela do seu notebook, do seu computador, não importa qual a tela, mas sinta-se abraçado, sinta a presença da espiritualidade amiga em seu lar, lhe envolvendo, lhe trazendo fluidos que vão lhe dar sensações positivas de bem-estar físico e mental. Esse é o objetivo de toda a palestra espírita e mesmo a palestra de forma virtual. Esse objetivo tem um alcance inimaginável para todos nós. Efetivamente, vamos começar a nossa Pétalas de Esperança, trazendo aqui para a tela nosso amigo, nosso companheiro de jornada, nosso Alexandre Zanini. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Lembrando para todos, né, que o Alexandre é nosso companheiro do núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas aqui de Santa Maria, né? E também tu é trabalhador do Mãos de Luz, né, Alexandre? Mãos de Luz, onde minha atividade está toda concentrada agora. Esse ano pretendo desenvolver meu trabalho praticamente lá. Alexandre, também lembrei agora há pouco que tu faz uma live, né? Sim. De radiação. Poderias divulgar esse trabalho agora? Eu agradeço a oportunidade. É desse grupo aqui, ó, do Mãos de Luz. A gente tem uma live diária, às 21 horas, em que a gente se une em prece para continuar um trabalho que a gente fazia presencial. Hoje a gente faz pela internet, em prece. O trabalho é a união em prece em prol dos trabalhadores e os necessitados do Hospital Universitário de Santa Maria. E qual é o link? Como é que faz as pessoas que quiserem acompanhar? Pelo Facebook, né? Você digitando Mãos de Luz, eu acredito que já cai ali. Eu não tenho aqui como passar esse link por escrito, eu acho. Tá. Digita fazendo. No Facebook, né? Mãos de Luz vai entrar no perfil, né? Se digitar Mãos de Luz, aparece ali. Grupo público, 1,6 mil membros, e aí tem ali já o convite para a live diária, né? De que é todos os dias às 21 horas, e também aos sábados, pela manhã, às 9 horas, a gente se une, esse grupo de prece, para os irmãos do nosso caderno virtual de orações. Aqueles a quem gostaríamos de destinar nossas preces, né? Então, Alexandre, estás aqui a convite, agradeço já de antemão por aceitares, né? Obrigado. Para nos trazer uma mensagem espírita, uma mensagem cristã. Então, traga esse otimismo para todos nós que estamos precisando. Fique à vontade. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Deus Pai, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos abençoa, que nos ilumine com a compreensão e a oportunidade bem aproveitada nos valores de Jesus, no ensinamento à luz da doutrina espírita. Gostaria de falar da terceira parte do Livro dos Espíritos, de onde se origina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu vou tentar aqui, está meio velhinho meu livro, mas esse aqui é o Livro dos Espíritos, né? Na terceira parte, ele vai tratar das leis morais, e é dali que vai se originar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que se eu fosse fazer um comentário de cada item do Evangelho segundo o Espiritismo, são 28 capítulos, só aqui já iria os 28 minutos que eu tenho para expor o tema de hoje. Mas nosso objetivo não é quantidade. Nosso objetivo é poder trazer uma palavra de consolo, uma palavra de esclarecimento e que contribua principalmente àquele que está trilhando o caminho da doutrina espírita. Porque os corações precisam de Jesus, a gente tem saudade de Jesus, e é através do Evangelho
que Jesus nos fala. Quando a gente quer encontrar o amigo Jesus, a gente abre o Evangelho e abre o coração, se deixa tocar pelo sentimento, que é por onde Deus nos fala. E Jesus nos falando, nos transformando as imperfeições morais, brilhando a nossa luz, estaremos com o Cristo vivo em nós, com o objetivo de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. A ideia é que a gente consiga ter uma preocupação maior da gente com a gente mesmo, para que a gente, primeiramente, possa, se amando, poder amar o próximo, né? Claro que antes disso, tanto amar a si mesmo como ao próximo, é preciso que, antes de mais nada, a gente se conecte com Deus Pai. Sendo assim, damos início, então, à terceira parte do Livro dos Espíritos, em breves pinceladas, porque não daria tempo para abordar todas as leis morais e também os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas com a pretensão de que a gente possa recordar ensinamentos, vou passando, assim, o que eu achar de mais essencial e do que dá para a gente ir pegando, porque é muito conteúdo. Hoje eu estou aqui muito mais numa condição de tentativa de explorar a pedagogia de Kardec nessa distribuição do material que ele fez na terceira revelação, que são os espíritos nos trazendo orientações, do que outra coisa qualquer. Então, comecemos, eu vou fazer a leitura de unicamente uma questão que está fora da terceira parte do Livro dos Espíritos. A questão fora da terceira parte, a questão 244. Porque eu queria iniciar essa fala de hoje dizendo assim: a questão 244 propõe: os espíritos veem a Deus. Nota que ele não está dizendo os encarnados, a alma, os espíritos, eles veem a Deus. Então, Kardec aborda a hora em duas hierarquias em toda a obra, numa hierarquia dupla e numa hierarquia tripla. Nesse aspecto dessa questão, ele está fazendo uma abordagem no sentido de espiritualidade superior e inferior. Então, quando ele fala em espíritos inferiores, presente, aqui sou eu um deles. E ele pergunta assim: os espíritos veem a Deus? Resposta: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Eu queria me deter nesse aspecto quando ele fala sentem, porque é aqui, no sentem, que a gente vai poder deter um olhar mais atento, porque não basta a gente estudar espiritismo, a gente tem que praticar. É fora da caridade que não há salvação. Num dos itens que a gente vai ler, vou repetir, vou falar agora e vou repetir mais adiante. Vai dizer assim, que as melhores preces são as nossas ações. Não há como a gente falar de lei moral sem falar em conduta. Então, vamos na primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, a lei divina ou natural. Questão 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz quando se afasta dela. Ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Olha quanta coisa tem aqui dentro. A gente vai tentar se deter, pelo menos, num aspecto essencial do seguinte. Quando ele trata de lei natural, ele está dizendo que a lei natural é a lei de Deus e que a lei de Deus é a verdadeira para a felicidade do homem. Então, se você busca a felicidade, busque a afinidade com as leis de Deus. Se você quer ser feliz, corrija suas imperfeições morais.
se sintonizando, entrando em sintonia, em afinidade com as leis de Deus. E ele vai dizer, porque essas leis lhe indicam o que deve fazer e o que não deve fazer. E que o homem só não é infeliz, ele só é infeliz quando se afasta dessas leis. Isso aqui eu gostaria, assim, que fosse bem gravado, porque dentro dessa questão que a gente vai ter todo o cerne do estudo da noite de hoje. Logo em seguida, vem a questão 617, que é praticamente as duas que a gente vai ler aqui, as outras a gente vai só ir comentando e lendo algum trechinho de uma parte ou outra, tá bom? Questão 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas. Então, a lei da gravidade, uma lei da química que estabelece relações entre moléculas, essas leis são leis de Deus. Assim como não matar, não roubar, são leis de Deus, todas são leis divinas. As leis da natureza são as leis de Deus, porque Deus é o autor de todas as coisas. O que muda é um ponto de vista, porque ele vai dizer assim, ó, o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. É dado ao homem se aprofundar em ambas as leis? Sim, mas uma só existência não seria o suficiente. E aí ele vem desenvolvendo a questão e diz assim, mas não uma existência. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Então, quando a gente falar de movimento e de matéria, a gente está falando de leis da física, leis físicas, que estão sob o estudo e o domínio da ciência. É o cientista que estuda a matéria e o movimento dela. Outras concernem especialmente ao homem em si mesmo, ou seja, o homem com ele mesmo, e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. 2 pontos. São as leis morais. Então, aqui ele está dizendo o que são as leis morais. As leis morais são todas as leis da natureza. A única questão é que, muitas vezes, nós temos um entendimento limitado, porque durante muitos séculos nos detemos em oposição entre ciência e religião. E agora nós estamos vendo que tudo é uma coisa só. A única questão, a lei é a mesma. Claro que quando o cientista observa a lei sobre o ponto de vista da matéria e o seu movimento, ele está observando sob o ponto de vista da lei física. E quando o homem de bem que vai observar a relação dessas leis com Deus, com ele mesmo, com seus semelhantes, que elas compreendem essas regras da vida, ele está lidando com as leis referente às leis de conjunto moral. E ele diz assim, ó, o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Aqui está mais claro do que as minhas palavras. Então, vamos de novo. Ó. Nós vimos que todas as leis são leis de Deus. E vimos que o sábio estuda as leis da matéria. E que o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Bom, a gente viu aqui que o estudo das leis morais se dá pelas relações. Eu com Deus, eu comigo mesmo e eu com o próximo. Então, é nos valendo dessa pedagogia de Kardec que eu gostaria de convidar vocês ao exercício, ao longo de toda a exposição que a gente vai fazer agora, sempre nesse exercício de que leis são para estabelecer relações. As leis divinas são imutáveis, o que vem de Deus não muda. Não se pode burlar a lei de Deus. As leis divinas ou leis naturais estabelecem relações. As leis que estabelecem as relações eu com Deus, eu comigo mesmo e eu com o próximo,
são relações de amor. Então, as leis naturais é que vão dizer o que eu devo ou não fazer, vão falar de conduta, vão falar da felicidade, que o homem só é infeliz quando se afasta dessas leis, e se ele quer a verdadeira felicidade única, é entrando em sintonia com essas leis. Vai falar que o sábio estuda as leis da matéria e que o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Por isso, fora da caridade não há salvação. E essa visão, então, da pedagogia de Kardec, que nós estamos aproveitando, de eu com Deus, eu comigo mesmo e eu com o próximo, na relação de amor. E quem vai estabelecer a harmonia dessas relações são as leis de Deus. Então, agora a gente pode ir aprofundando e desenvolvendo a terceira parte do Livro dos Espíritos, porque daqui se origina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando ele vai falar aqui, vamos pegar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, não vim destruir a lei. E no último item desse capítulo, ele vai falar a aliança da ciência e da religião, que é o que nós acabamos de ler na questão 614, na questão 617. Todas as leis da natureza são leis divinas. O sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica, né? E ele diz, elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Então não há o que brigar, não há por que ter desentendimento entre um cientista e um religioso. Então aqui a gente viu então o primeiro item, capítulo 1, não vim destruir a lei. Logo em seguida, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar, meu reino não é deste mundo. Ainda está se referindo aqui de eu com Deus. Da minha relação com Deus é que tem a base, o alicerce para as outras duas relações, que é eu comigo mesmo e eu com o próximo. E o amor, que é essa relação, é regido pelas leis de Deus. Quando Jesus fala a edificação do reino de Deus, se refere às virtudes que temos dentro de nós. Porque em potencial, em germen, nós temos todas as virtudes e podemos, pela prática da caridade, praticar todas as virtudes. Nesse exercício é a caridade. Por isso que o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica, porque fora da caridade não há salvação. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, eu particularmente gosto de me referir a todo o material de estudo, de leitura, todas as obras escritas, desde o Evangelho, como as obras da doutrina espírita, para mim são como um bilhete que a gente põe na porta da geladeira. Nada mais é do que um lembrete do que está gravado na nossa consciência. E que a gente, com o exercício, vai aprofundando. É como um ícone de computador que está na tela do computador, a gente clica, ele abre uma pasta, abre outra, abre outra. Esse lembretezinho de geladeira seria mais ou menos isso. Na minha metáfora, claro, né? Bom, na questão 625, ainda falando do capítulo 1 da lei divina ou natural, ele vai dizer, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta, vide Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. E aí vai discorrendo mais um pouco. Bom, a gente está seguindo, então, que esse reino de Deus é a edificação das nossas virtudes e é dentro da gente, e aí a coragem de enfrentar não o elefante, não o leão, a cobra, mas enfrentar a nós mesmos, olhar para dentro. E aqui Jesus fala também do ponto de vista.
em que a gente tem o ponto de vista material e o ponto de vista espiritual, a questão moral e a questão material. Jesus não falava para o Alexandre, ele falava para o espírito que eu sou. Quando a gente vai prestar bem atenção nessa relação de eu com Deus, ela está muito clara no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que vai tratar dizendo assim: não se pode seguir a Deus e a Mamon, porque tudo que temos é empréstimo. Nós somos usufrutuários, empréstimo de Deus. O corpo que eu tenho, o tempo de vida que eu tenho, o meu carro, meu filho, minha esposa, isso vai acabar. Quando eu desencarnar, eu não levo nada disso. Então, na verdade, eu só posso usufruir. É um empréstimo. E é o que eu faço com isso que é o que eu vou levar. O que eu faço com isso são os valores morais que eu estou desenvolvendo. Muito importante a gente prestar atenção nisso. Segue que há muitas moradas na casa de meu pai, nos mostrando mundos regeneradores, falando do progresso dos mundos. E ele segue na relação do homem com Deus, numa segunda lei, em que ele vai chamar, capítulo 2, lei de adoração. Ainda vai tratar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 16, no capítulo 19, 27 e 28, dessa relação de eu com Deus, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai desenvolver essas leis da terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, no capítulo 1, como a questão 617 mostrou, que as leis da natureza são as leis de Deus, então não há por que ter briga entre a ciência e a religião, né? No capítulo 2, falando de que meu reino não é deste mundo, é o reino de Deus, de valores morais, de valores que são eternos, que há muitas moradas na casa de meu pai. Depois segue tratando, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Se eu estou servindo ao Deus do dinheiro, se eu estou só preocupado em ter a minha melhora aqui nesse plano encarnado, ou se eu estou preocupado em me valer dos empréstimos da encarnação para adquirir valores espirituais eternos, valores morais, que essa é a lei moral. E que Jesus não fala para o Alexandre, que nasceu aqui e que vai desencarnar. Ele fala para o espírito que eu sou. Também vai falar, então, depois, no capítulo 19, ele vai falar que a fé transporta montanhas. Então, aqui, nós vamos entrar antes, para ver esse item, na lei de adoração. Qual é o objetivo da adoração? Pela adoração, a elevação. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima de Deus. Então, a verdadeira adoração está no coração, é no sentimento. E ele vai falar da prece, e que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar em Deus, é se aproximar de Deus, para se entrar em comunicação com Deus. E pela prece eu posso fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Eu louvo a Deus para que eu possa desenvolver em mim a capacidade de identificar a grandiosidade da sua obra divina. Não porque Deus precise dos meus elogios, dos meus aplausos. Eu agradeço a Deus porque todo aquele que é grato a Deus, ele aprende a desenvolver a gratidão. Aliás, quando a gente vai agradecer a Deus, a gente entra numa sintonia, numa faixa vibratória de agradecimento, em que a gente vê em toda a obra tudo que a gente tem, para que a gente seja grato e encontre felicidade nas pequenas coisas. Ele vai seguir, então, nas leis morais aqui. Vamos seguir, eu comentei, eu com Deus, né? Em que a lei divina ou natural é a mesma coisa.
falei que meu reino não é deste mundo, porque sem a compreensão das fontes espirituais da vida e da hierarquia espiritual superior, nós não compreendemos a figura de Jesus. Não podemos ver a grandiosidade. Nós só vamos ver Jesus, aquele que nasceu na manjedoura e morreu na cruz, e não os bilhões de anos que ele era antes. Ele já existia, já era o governador do orbe, e continua trabalhando até hoje. Por isso o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, porque ele pratica a caridade. Ele é a caridade viva, é a lei moral viva. Nós somos em potencial, temos em germe e vamos desenvolver para chegar lá. No capítulo 3º, em que ele trata das moradas da casa do Pai, depois no capítulo 16, que vai tratar direto da nossa relação com Deus, em que você pode obedecer ao dinheiro ou ao Deus Pai. Depois, no capítulo 19, em que ele vai falar de que a fé transporta montanhas, que seria nós nos transformar as nossas imperfeições, né? Temos que ter fé que vamos conseguir, e vamos mesmo conseguir. Ele vai tratar nas questões da lei de adoração, ele vai falar assim de que as ações, olha aqui, questão 661, as boas ações são as melhores preces. Na questão 664, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas, que se sempre aliviado quando encontra alma caridosa que se compadecem com suas dores. Por isso que a gente reza até para os anônimos. Né? Me lembro da Calda Schubert que fazia preces para os suicidas, né? Encontrava recortes em jornal, identificava suicidas e rezava, mesmo sem conhecê-los. Porque tinha uma evolução suficiente para entender o quanto isso fazia bem para essas pessoas. Quando ele fala da prece, em que procure e achareis, e a gente vai desenvolver depois, lá mais adiante no Evangelho, também procure e achareis. Quando a gente entra nas bem-aventuranças, no capítulo 5, a gente vai entender aqui no capítulo 5, deixa eu pegar aqui, na nossa relação de nós com nós mesmos. Agora não mais a relação de nós com Deus. Que começa, na verdade, no capítulo 4 mesmo, porque ele vai dizer assim, ó, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Que é a oportunidade que Deus nos dá de, através do trabalho, atingir a perfeição moral. A lei do trabalho. Segue no capítulo das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, aqueles que aceitam os sofrimentos. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que são humildes. Bem-aventurados os que têm puro coração. Nos faz um convite ao olhar atento para que prestemos atenção aonde está a nossa intenção. Por isso que tem puro coração, eles têm nas suas intenções. Então, cuidado com as suas intenções, porque Deus julga as intenções. Vai tratar dos mansos e pacíficos, né, a força da mansuetude, e, por fim, no capítulo 10, os misericordiosos, a compaixão. Logo em seguida, ele vai falar em amar, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Aqui ele está falando da minha relação com o outro. Então, primeira parte a gente comentou a lei divina ou natural e a lei de adoração, que é a minha relação com Deus. Depois nós passamos aqui para as bem-aventuranças de eu comigo mesmo. Esqueci de comentar que a lei que nos reflete o ser de perfeitos é nós com nós mesmos, na nossa consciência, em que
é o maior convite que temos para nós com nós mesmos. É a busca da perfeição. A lei do progresso, que está dentro de nós, que por mais equívocos que façamos, por mais que façamos a escolha equivocada, a pior das escolhas, ainda assim a lei do progresso faz com que as coisas estejam sempre melhorando. E a gente vai acabar tirando a lição disso e vai ter a oportunidade de se regenerar e melhorar e ter o entendimento. E a gente consegue sempre. Claro que a gente fala em buscar e achareis, fala que isso premia o trabalho, a gente fala de todas as relações, principalmente da relação eu com o próximo. Então, resumindo tudo que a gente viu hoje, quando quiserem falar com Jesus, quando quiserem a palavra amiga, abram o Evangelho e tenham a confiança em Deus Pai, a confiança em Jesus, de que aquela leitura vai transformar a gente, vai encontrar o consolo ou dar força para a gente enfrentar o que tiver que enfrentar. Gratidão a todos. Eu sei que ocupei bastante tempo e falei de um monte de coisas pinceladas, mas a ideia era realmente tentar ter um alcance grande para que se pudesse fazer esse convite. Eu gostaria de estar fazendo esse convite para que todos depois abram o Evangelho e tenham uma curiosidade maior de aprofundar os estudos. Obrigado. Muito, muito bom, Alexandre. Obrigado. E realmente, e até tu nos mostrasses, né, que a gente sabe que o Livro dos Espíritos ele é a espinha dorsal da doutrina espírita. A partir dele, Kardec desenvolveu algumas partes do Livro dos Espíritos através de todo um novo livro, né? Então, como tu disseste, o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 1864, ele é originário dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas é interessante a gente lembrar, né, que as leis morais, como tu disseste várias vezes, é importante a gente guardar isso com nitidez na nossa mente espiritual. As leis morais, as leis de Deus, elas estabelecem a nossa relação com o nosso semelhante, né? Com a natureza, né? A lei de destruição, a lei de conservação. Então, é muito importante, né, Alexandre, a gente está... porque essas leis, elas estão na nossa consciência, né? Elas não foram colocadas depois, elas foram colocadas no momento da criação. Tanto que a doutrina espírita diz que elas estão inscritas, não estão escritas, né? Então, o que tu acha? Nós devemos estar mais atentos à nossa consciência, porque às vezes ela nos repreende e nós podemos estar nos fazendo de surdos, né? E deixamos de seguir o bom caminho. É verdade, é verdade. Né, Alexandre? Na questão 625, Kardec pergunta assim: as leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinha conhecimento senão por intuição? Ele vai falar que sim, que as leis divinas, estando inscritas no livro da natureza, né, elas já vinham, mas acontece que foi preciso que Jesus fizesse esse trabalho, e depois o codificador fizesse um outro trabalho, para que chegasse a hoje, nós temos livros além desses, como livros de Chico Xavier, de Emmanuel, nos dando esclarecimentos. Porque a gente sabe que a melhor maneira de se ensinar seria através do exemplo. E Jesus veio e deu exemplos. É o nosso modelo, o nosso guia. Mas foi preciso que tivesse uma terceira revelação para que os Espíritos nos ajudassem nos esclarecimentos. E agora continuam vindo a terceira revelação, que é os Espíritos nos revelando, nos instruindo, nos orientando, através de novos livros, como é o caso do Emmanuel, né, que eu estou citando. Eu sempre vejo, Alexandre, uma relação das leis morais com os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos também eles estabelecem uma relação com o Criador e uma relação com o próximo. E as leis morais vêm, só que a doutrina espírita ela traz assim, ela abrange, ela alarga
o esclarecimento sobre esse tema, né? Sim, se a gente pudesse, vamos dizer assim, resumir toda a codificação, ela está resumida no capítulo 28, nas preces. Ali é um resumo de toda a doutrina espírita. Não é à toa que inicia a coletânea de preces com a prece que Jesus nos ensinou, a oração ao Pai, né? Então, quando a gente vê, é muito comum as pessoas confundirem, quando a gente fala, Moisés, a gente pensa naquela lei de olho por olho, dente por dente. Quando deveria pensar que Moisés trouxe a lei do amor, a lei de que existia Deus, né? De que existia um ser que nos tinha criado, e ele fala desse Pai, numa metáfora para poder nos transmitir, né? Então, quando Moisés vem e nos faz a revelação de que Deus existe, depois vem Jesus, através do exemplo, nos mostrando como modelo e guia, abrem as portas suficientes para que a doutrina espírita possa vir agora, e vai continuar vindo, porque é o Paráclito, é o Consolador prometido, e vai continuar nos trazendo esclarecimentos para que nada seja oculto, que simplesmente a gente, que muitas vezes obtuso no nosso entendimento, não consegue pegar as essências. E aí vem novos livros para nos mostrar o que já está ali. Não há novas revelações. O que há é um esclarecimento, um aprofundamento do que já se tem. Né? Acho que foi nesse sentido que tu quis falar do Moisés, né? Que não... Porque, só para resumir, quando Jesus resumiu tudo assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ligar o meu Wi-Fi, eu com Deus, né? E ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, para mim amar o próximo, eu tenho que me amar antes. Então, eu amo a Deus, eu me amo e amo o próximo. E todas as leis estão aí dentro. Leis que estabelecem as relações de eu com Deus, eu comigo mesmo, eu com o próximo, relações de amor. Temos aqui, Alexandre, uma pergunta, uma participação de um internauta, nosso amigo Sérgio. Eu vou botar na tela, se tu conseguires ler, se não conseguires, eu posso ler para ti. Ele faz uma observação, posteriormente uma pergunta. As leis morais trazem a ética e a moral. A ética é verificada no pensamento e a moral que nos faz sentir bem. O que seria dos espíritas sem essas leis e da ética e da moral? Bom, se eu entendi bem, o que seria dos espíritas sem as leis, né? Leis morais e éticas, é isso? Bom, a gente tem o espiritismo como abordado por 3 aspectos: o aspecto religioso, o aspecto filosófico, né? E o aspecto científico. O Cristo nos fala no aspecto moral. Por isso que eu falei, durante a minha fala, eu disse assim, olha, o Cristo não está falando para mim, Alexandre, nem para o Ney. Ele está falando para o espírito que é o Ney e para o espírito que eu sou. Né? Agora, no momento que a gente pega esse ensinamento e extrai um aspecto filosófico para ter um sentido que contribui para a ética, para adaptar em nossas leis, perfeitamente válido. Realmente, como poderíamos, você colocou muito bem, como poderíamos ter chegado ou estar onde estamos sem o mínimo de uso da lei da sociedade, sem o mínimo do uso da ciência, né? Com o que temos, já vivemos numa condição complicada devido ao grau de moral que ainda é muito baixo. Imagina sem os outros valores. Um exemplo claro disso que você está falando seria no trânsito. Se eu estou no sinal vermelho e não respeito, ou se eu estou indo no sinal verde e o outro não respeita o vermelho que está para ele, nós vamos acabar nos chocando. Não conseguiremos transitar. Ética, moral, tem que andar junto, tem que trabalhar assim junto, até que a gente consiga atingir um grau de perfeição, aí vai chegar um outro patamar, né, em que realmente poderíamos falar só de moral, né, que é muito coisa. Tu comentou, falasse umas 2 ou 3 vezes aquela frase, o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Exatamente. Se só estudar e não praticar, é na prática que nós colocamos a ética e a moral, né? Isso mesmo, bem lembrado. Nós bem experienciamos elas, né?
a ética e bem a moral. lembrado. Né? Isso aí é Tá lá a questão 617, né, que ela fala que o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Fora da caridade não há salvação. Na prática da caridade, você tem condições de colocar todas as virtudes. Eu muito me identifiquei, eu tinha tido um AVC e 15 dias depois tive outro. E eu achei que ia desencarnar, e, meu Deus, eu vou desencarnar, não fiz nada. E eu só pensava isso. Eu digo, eu quero, quando eu sair do hospital, eu quero trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fui tentar fazer caridade. E fui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a gente faz tanta coisa errada. A gente é um imperfeito para fazer uma caridade, que para fazer a verdadeira caridade, eu vou te falar, olha, eu acho que se a gente fizer, nem sabe o que fez, né? Mas, vamos lá. Então, o que eu buscava? Eu buscava fazer a caridade com uma perfeição de que eu, sendo perfeito, eu faria caridade. E não era, eu estava completamente equivocado. É ao contrário, é justamente por ser imperfeito que eu tenho que fazer a caridade, para desenvolver a busca dessa perfeição. O norte que nós temos é o sede perfeito. Quando Jesus foi dar todo o sermão da montanha, ele disse, sede perfeito igual ao meu Pai. Esse é o que nós temos que buscar, a perfeição. Por isso que a lei do progresso está dentro da gente. Querendo ou não, faz parte da gente. Tudo está sempre melhorando. Tudo é para melhorar na vida da gente. Alexandre, poderíamos, se não tivéssemos outros compromissos, né? Tanto eu quanto você o temos posteriormente, novas lives, mas poderíamos continuar conversando, porque esse assunto nos instiga e estimula, né? Sim, então, só sim. nos agradecer a tua presença, Alexandre. Foi muito gostoso. Obrigado, eu que agradeço. A tua maneira de expor, a tua forma de falar. Colocas o assunto, a alma falou para nós. Tá? Agradecemos por ter atendido o nosso convite e que a espiritualidade amiga continue te amparando, que não venha novos AVCs, mas venha muito estímulo para o trabalho. Tá? Que Jesus te ampare, Jesus te ampare a ti, a tua família, e continues nesta obra bonita, gostosa para vocês, que vocês com certeza trabalham nessa obra com muita empolgação. Gratidão a todos, uma boa noite a todos e espero ter instigado a curiosidade, pelo menos, de pesquisar, de ler, estudar, com a intenção da prática aliada ao estudo. Boa noite a todos. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, vamos então fazer o encerramento desse nosso trabalho, desta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, e pedimos que as bênçãos do Pai Maior visitem todos os lares da terra. Que o amor de Jesus se faça presente em todas as mentes espirituais, nos 2 planos da vida, e que tenhamos saúde física, saúde mental, saúde espiritual, mas tenhamos mais ainda paciência e resignação. Que a paz do Senhor esteja com todos nós hoje, amanhã e sempre.